do Senhor em 2 Coríntios. Nós vamos continuar a série Transformados. E hoje nós temos um tema: Transformados pela Esperança. Eu espero que você não esteja faltando, pelo menos aos domingos à noite, porque esta série ela tem um propósito. Ela não é feita só pela vontade e a cabeça do pastor, não. Mas é direcionamento de Deus para a igreja. Assim como o Sermão da Montanha nas quartas, assim como Atos dos Apóstolos no domingo de manhã, assim como tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo ainda, porque este é só o segundo ano que eu estou aqui e eu espero permanecer o tempo que o Senhor me permitir e, lógico, o quanto a igreja desejar. Eu quero ler 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. E eu peço a gentileza que você acompanhe a leitura em suas Bíblias ou aqui na projeção à frente. Mas eu gostaria que, se você está com a sua Bíblia em mãos, você deixe ela aberta para que o Senhor possa falar com você da mesma forma que tem falado comigo. Todos acharam 2 Coríntios 4, 16 a 18? Sim? Diz assim a palavra do Senhor para o nosso alimento espiritual. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, queremos te agradecer a tua palavra lida, e agora, amado Espírito Santo, precisamos do Senhor para transmitir e receber esta verdade. Fala a cada um de nós nesta noite, e que possamos sair daqui alimentados por Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos adversidades diárias e enfrentamos todas elas, às vezes bem e às vezes mal. Nós precisamos compreender que a palavra do Senhor, que foi falada aqui nesta noite, ela está sendo um norteador para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Corinto, vai dizer realmente o que nós não devemos fazer. Apesar das lutas, apesar das frustrações, apesar das adversidades, nós não podemos desanimar. O problema é que muitas vezes com essas questões diárias, com essas questões que não soltam do nosso pé, nós desanimamos. Nós às vezes jogamos a toalha, você já ouviu essa expressão. Nós deixamos as coisas do reino de Deus e começamos a minguar. Nós começamos a querer parar com tudo. Nós não saímos de casa, nós não queremos visitar ninguém, nós não queremos ir para lugar nenhum, a não ser ficar no nosso quadrado. O que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar nesta noite é que haverá sim momentos na minha e na sua vida que é questionável. Haverá momentos e situações na minha e na sua vida que queremos muitas vezes largar mão. E não tem nada de errado com isso. Desde que você não abandone o barco onde Jesus está. A grande questão é, muitas vezes eu e você desanimamos com as coisas de Deus porque olhamos à volta ao nosso cenário. Eu nunca andei de navio.
e nem pretendo andar. Pelo menos é a minha posição hoje. Eu sei que quem já andou ou quem tem o desejo de andar, e eu não quero quebrar o seu sonho, o seu projeto de vida. Mas imagine você dentro de uma embarcação e você vendo aquelas ondas assim, como que você fica? E no cenário, não dentro de um mar, mas dentro da sua casa, e as coisas estão assim dentro do seu lar, estão à deriva, estão furiosas, as ondas, as intempéries, os ventos, e você desanima, e você fala assim: parei, não quero saber mais do pastor Marcelo, estou por aqui com ele. E quem recebe a carga? Lógico, sou eu, o pastor da igreja. Os presbíteros continuarão, os diáconos continuarão, os membros continuarão. E a palavra tem continuado? A grande questão, meu irmão e minha irmã, nesta noite é: eu desanimo porque eu paro com as coisas de Deus. Você desanima porque você para com as coisas de Deus. Para de orar, para de vir na casa do Senhor, para de visitar, para de se preocupar com o reino, para com tudo. E muitas vezes eu pareço estar à deriva. A minha embarcação está indo e eu sei lá para onde. E não tem mais como voltar para o continente, porque o continente está muito longe. E aquele piloto que deveria estar na minha embarcação, o capitão que deveria estar lá, não está mais. Porque assim, quando você deseja não viver mais com o Senhor, beleza, ok, dá like e o Senhor sai da minha e da sua vida. Porque Ele é muito bom, Ele é muito simples, e Ele não quer ficar brigando igual dois tucanos, bicudo, querendo um puxar para cá e o outro puxar para lá. Então Ele tira o time de campo, até que eu e você reconhecemos que dependemos dele totalmente. Paulo está aqui nos trazendo esta mensagem nesta noite, meus irmãos. Em primeiro lugar, porque eu não posso perder o foco do reino. Eu sei que eu tenho problema, eu sei que eu tenho conta para pagar, eu sei que eu tenho dívida, eu sei que eu tenho um monte de situações, que você também tem. Isso é diário. E não vai deixar de acontecer ou de existir enquanto aqui nós estivermos. Por isso, nesta noite, eu quero trazer alguns pontos, pelo menos 3, principais dentro desses 3 versículos. O primeiro, no 16, é a força do cristão. Onde está a sua força? A sua força está nos seus braços? A sua força está na sua grande conta bancária, no seu grande salário no final do mês, nas suas propriedades, nos seus bens, naquilo que te move? Ou a sua força está em Deus? A grande questão é: não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, e este homem não é gênero, é ser humano, se corrompa, se perca, pise na bola, peque, contudo, o ser humano, o homem interior, homem e mulher, deve se renovar dia em dia com o Senhor. Onde está a sua força? A sua força está naquilo que você tem de conhecimento? Está na quantidade de diplomas que você tem grudado na sua parede? Não sei se você já visitou alguém assim, que gosta de mostrar tudo o que é e o que faz. Daquilo não se leva a nada. É bom para a pessoa que fez, méritos dela, méritos próprios. Eu acabei de ter uma pós agora há uma semana atrás, está tudo certo, mas isso não é a minha força. E isso não demonstra quem eu sou. O que demonstra quem o Marcelo é e quem cada um dos irmãos são
é a vivência com o Senhor. É a continuidade na palavra e na vida com o Senhor. Porque eu tendo continuidade na palavra e na vida com o Senhor, eu me preocupo com o meu próximo. Primeiro com a minha família e depois com os meus irmãos da fé. Atos dos Apóstolos. Como viviam a igreja primitiva? Na comunhão, nas orações, no partir do pão e em tudo aquilo que eles mais desejavam. Quando um chorava, todo mundo chorava. Quando um se alegrava, todo mundo festejava. Mas será que hoje nós estamos fazendo assim? Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender as perspectivas. O que me dá esperança? O que me move a estar aqui na igreja esta noite? O que me faz ser diferente ao sair daqui? Deixa eu te mostrar algumas coisas. Primeiro, eu devo entender a minha resolução. Eu devo ter alguma coisa resolvida dentro de mim. Eu preciso compreender o que Cristo fez não foi brincadeira. Pelo contrário, foi algo muito sério e muito notável para que todo o mundo, a humanidade de uma maneira geral, entendesse aquilo que Cristo fez, faz e continuará fazendo até a volta dele. Eu preciso entender a minha restrição, a minha limitação. Eu sou limitado, você é limitado. Mas não porque nós nos achamos inferiores que os outros, não. É porque como ser humano, como homem e mulher, nós temos um limite. Nós vamos viver X anos. Nós sabemos a nossa data de nascimento, mas não sabemos a data da nossa morte. Mas nós somos limitados, temporais. Nós temos um tempo pré-definido. As coisas muitas vezes nos assaltam através das doenças, através das indisposições, através da exaustão pelo trabalho contínuo, através da fadiga constante, através da decadência. O que eu quero dizer com isso nesta noite, meu irmão e minha irmã, é que eu preciso olhar aonde eu deixei de fazer as coisas com gratidão. Parece que nós vivemos num mundo que é só o automático. A gente liga um botão, estamos vivendo. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. E nada muda. Por quê? Por que será que lá atrás, quando eu era quando eu era fervoroso, eu fazia as coisas com gratidão? Eu andava 10, 12, 15 quilômetros para ir lá no minério. Era arrastado, mas eu ia. Cheio de pó, mas eu ia. E não via a hora de chegar o domingo para ver os irmãos, que cada um estava aí num lugar. Você viveu isso. Eu não vivi isso. A Ana Laura e o Daniel não viveu isso. Mas você que está aqui viveu isso. Você sabe do que eu estou falando. Você tinha prazer, você tinha amor, você tinha vontade. E onde está o seu amor, o seu desejo e a sua vontade hoje? A impressão que eu tenho como pastor é que isso está a cada dia mais se perdendo. Infelizmente, eu gostaria de falar de uma outra forma, mas eu não posso passar panos quentes. Eu preciso de alguma forma mexer com você aqui nesta noite, porque é Deus que está falando, não é o pastor Marcelo. Eu preciso ser renovado através do meu sofrimento. Entenda. Paulo, o apóstolo amado, foi renovado pelo seu sofrimento, porque ele plantou várias igrejas, e por onde ele passou e plantou, ele tinha livre acesso,
e ele deixou uma liderança formada nas igrejas. E essa liderança então deu continuidade, a ponto de agora Paulo ser perseguido, e muitas das suas cartas serem escritas na prisão. A grande questão é: onde está a minha força, igreja? Onde está a sua força? Segundo, além da minha força, eu preciso entender da minha luta, a luta do cristão. Versículo 17. Porque a nossa leve, olha só, eu sou você, grifo aí, pega uma caneta emprestada de alguém e anota isso aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A grande questão aqui que Paulo está falando à igreja é: pare de se comparar. Pare de comparar a sua vida com a do seu irmão. Pare de olhar o que você tem com o que o outro tem. Pare de olhar aquilo que você está fazendo com o que o outro está fazendo. As comparações nunca são boas, meus irmãos. E vocês devem me comparar com os outros que passaram e com aqueles que virão na minha sucessão. Esse é o pior problema da igreja: comparação. Porque cada um é de um jeito. Mas nós, no reino de Deus, devemos nivelar essa comparação com o Senhor Jesus. Nós temos a referência bíblica de todos os homens e mulheres do Senhor que passaram, que fizeram. Mas a nossa grande referência não são esses homens e mulheres, mas sim Jesus. Essa é a nossa primeira e deveria ser a única referência para sermos comparados com alguém. E esta igreja só fará diferença na sociedade local se ela parar de se comparar. Ela parar de fazer aquilo que vem arrastando e fazendo há anos. E virar a chave. E mudar a ideia. A questão aqui que Paulo está falando envolve aflição, envolve avaliação e envolve estima. Envolve aflição porque muitas vezes nós estamos aflitos com as coisas do dia a dia. E é tudo legítimo. Nós nos afligimos quando estamos num processo de tratamento de saúde. Nós nos afligimos quando vem uma notícia que a gente não gosta na nossa saúde. Nós nos afligimos porque os nossos irmãos estão passando por situações difíceis, não só aqui, mas longe daqui. Há aflição em vários lugares e de várias maneiras. Mas o sofrimento não pode nos trazer como derrotados. Nós precisamos entender que este leve e curto momento que nós estamos passando, de tribulação, de sofrimento, de angústia, ele vai passar. Quando, pastor, me dá a receita? Quando eu e você mudarmos o nosso pensamento. Quando eu e você buscarmos mais a presença do Senhor. Quando eu e você orarmos mais, meditarmos mais na palavra, participarmos mais das coisas que envolvem o reino do Senhor. A face de vocês, enquanto eu falava os avisos, não foi muito boa, de alguns. Outros estavam com um semblante alegre, mas os outros não. Começa por aí. Como que nós vamos mudar se nós não conseguimos entender os propósitos que Deus tem nos dado? Como nós vamos viver uma igreja diferenciada se nós costumamos a ser a mesma igreja de 116 anos atrás? A nossa avaliação então deve ser o quê, meu irmão e minha irmã? Estamos passando pelo sofrimento, estamos passando pelo deserto, estamos passando, mas não vamos permanecer. Essa é a grande questão. Agora, tem alguns irmãos e irmãs aqui presentes
que gostam de permanecer no sofrimento, na angústia, no deserto. E se esquecem que existe um Deus que veio e já morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Essa é a grande questão. E a estima que Paulo está dizendo aqui é que muitas vezes nós não conseguimos suportar as provações que estão sendo colocadas para nós. Mas quando nós suportamos essas provações, nós conseguimos ser um amparo na vida do nosso irmão e da nossa irmã que talvez esteja passando pelo mesmo ou pela mesma situação. Você já parou para pensar que muitas vezes o que você está vivendo hoje é para te moldar, é para te melhorar para aquilo que vem amanhã? E você vai poder falar, olha, eu vou orar por você e vou caminhar com você, porque por isso eu já passei. E para mim deu certo isso e aquilo outro. Lógico, meu irmão e minha irmã, que não existe uma receita pronta. Igual você vai no médico e para dor de garganta é isso. E para resfriado é aquilo. E para dor do dedão do pé, da unha encravada do seu pé é aquilo. Pronto. O médico estuda para as coisas óbvias. Mas o que não é óbvio é que o meu sofrimento é meu. O do meu irmão e da minha irmã é deles. O de vocês é de vocês. Mas nós temos um pouco de entendimento. E podemos então nos arriscar a falar, olha, para mim deu certo isso. Para outro deu certo aquilo. Não tem uma receita pronta. Porque o agir de Deus é dele. A ação sobrenatural do poder do Espírito Santo é dele. E o que Jesus fez na cruz foi definitivo. Basta eu me arrepender, eu confessar o meu pecado, você se arrepender, você confessar o seu pecado e seguir os passos de Cristo. Nós não podemos também continuar comparando, meus irmãos, porque se nós nos compararmos, o que nós estamos fazendo diante de Cristo? Eu devo então entender que há um propósito em tudo que eu estou vivendo. Eu só não consigo entender o agora, mas o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai, de alguma maneira, falar comigo e me orientar. Olha, filho, eu fiz isso para que você se achegasse mais a mim. Olha, filha, eu estou fazendo isso para que você realmente se aproxime mais de mim e continue a caminhar comigo. A grande questão é, eu desejo, eu quero, eu vou virar a chave agora, em nome de Jesus. Mas em terceiro e último lugar, meu irmão e minha irmã, nós vimos a força do cristão, a luta do cristão e, por último, a visão que todo cristão deve ter, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Preste atenção aqui, meu irmão e minha irmã. Talvez o que você tem visto é fora da sua realidade. As pessoas que assistem muitos programas aí, que passam na TV aberta e fechada, nos deixam com a cabeça meio equivocada com algumas coisas. Não estou falando que é proibido sonhar, que é proibido planejar. Nada disso. Eu estou falando que muitas pessoas tentam se colocar na vida daquelas que estão lá dentro da TV. Continuando. Mas nas que se não veem, eu não posso perder tempo naquilo que eu estou vendo, mas aquilo que eu não consigo enxergar é que eu devo colocar a minha visão. E detalhe, o que você não consegue enxergar é reino, é céu e é o Senhor. Porque tudo isso é figura de linguagem para que nós possamos viver aqui, neste lugar chamado Itaboa. Neste lugar chamado Distrito de Ribeirão, neste lugar chamado Estado de São Paulo, neste lugar chamado Brasil,
neste lugar chamado mundo, que um dia irá se acabar. Mas eu devo continuar vendo, porque as que eu vejo vão passar, são temporais. Mas as que eu não vejo são eternas. Tente olhar, lembrei do desenho, me dê a visão além do alcance. Passava um desenho assim, acho que era Thundercats. E quando eu tenho essa visão além do alcance, eu estou vendo o reino, o céu, que ainda não é visível, mas ele é imaginável na mente e no coração de um verdadeiro homem e de uma verdadeira mulher do Senhor. Paulo enfatiza aqui, finalizando, algumas perspectivas para a esperança. O primeiro é discernimento. Quanto você tem buscado de discernimento da palavra? Quanto você tem tido discernimento de falar, isso é de Deus e isso não é de Deus? Quanto de discernimento você consegue visualizar na sua semana? Vou falar na sua semana para ser bem tranquilo, que você está caminhando com o Senhor. Segundo, além do discernimento, determinação. Aquilo que você fazia lá atrás, 10, 12, 15 quilômetros que você andava com a sua família e até lá no minério, você tinha determinação, independente da situação que você estava vivendo. E com certeza, você que está aqui vai se lembrar que a vida nunca foi fácil. Você sempre acordou altas horas da madrugada. Você, mulher, mãe, filha, esposa, avó, tia que está aqui, sempre viu a sua mãe preparar uma matulinha lá para o seu pai, para os seus irmãos irem para a roça. Você presenciou várias vezes isso na sua casa. E você não deixou de ser um servo e uma serva do Senhor. Porque os problemas não são só do passado, são os de hoje. E são os de amanhã. Só que amanhã nem chegou, então não adianta eu sofrer por amanhã, por antecipação. Já basta ontem que já não dá para resolver mais nada, já se foi. Então encare o hoje. Viva o agora. Tenha essa percepção, essa determinação que as lutas, muitas vezes, são colocadas por mim mesmo, por você mesmo. Mas eu gosto de colocar a culpa no Satanás. Ô Satanás, você trouxe mais uma para mim, hein? E o coitado às vezes não está nem aí com você mais. Porque você está tão longe que ele nem mais se preocupa com você. E aí nós enchemos a boca. Olha o inimigo velho aí, colocando as coisas na minha vida de novo. Mas já está na sua há muito tempo. E por último, além de discernimento, determinação, direção. Direção quer dizer alvo. Direção quer dizer foco. Volta aqui comigo, presta atenção. Onde está o seu foco? Onde está o seu alvo? Hoje, agora, aqui. Você está com a sua cabeça num turbilhão, pensando na semana toda? Para. Escuta o que Deus está te falando. Ouça a voz do Espírito Santo agora. Paulo está empenhado ao máximo, meu irmão e minha irmã, em trazer a mudança necessária para a igreja. A questão lá era que as pessoas de Corinto estavam vivendo as filosofias da época. Grandes pensadores, grandes homens letrados. E chega um homem simples, que foi mudado, transformado de um exterminador para alguém que seria exterminado. De alguém que gostava de matar a ponto de ser perseguido até a morte. De alguém que não tinha compromisso com o reino e passa a ter compromisso com o reino. Este é Paulo. E ele está nos dizendo que eu e você precisamos dessas 3 características: força, luta e visão.
Se você não tiver força, você não vai conseguir passar pelas suas lutas. Se você não conseguir passar pelas suas lutas, você não vai conseguir visualizar o reino de Deus. Então, nesta noite, e eu quero concluir aqui e já chamar o Ministério de Louvor à frente. Não vai ter hoje? Então tá. Nós vamos encerrar só com a oração mesmo? É isso? É? Tá. Então, eu quero que você feche seus olhos. Se coloque em pé, por gentileza. Nós estamos chegando no final. Você ouviu a palavra do Senhor nesta noite. Você, por um momento, você teve um pouco da percepção do apóstolo Paulo. Através da sua força, através da sua luta e através da sua visão. Da mesma forma e da mesma maneira, o que o Senhor tem para mim e para você é: você está focado hoje? Você está realmente querendo ser transformado por tudo isso que está acontecendo no nosso meio? Você tem esperança que o Senhor faça de você um homem e uma mulher de Deus, se você já não o é? Você espera, aguarda ansiosamente a volta de Cristo? Eu gostaria que você falasse com Deus aí no seu lugar. Eu gostaria que você orasse da sua forma, da sua maneira, para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que o que o Senhor tem é muito maior e melhor do que aquilo que nós já estamos vivenciando. O Senhor com certeza tem planos e projetos para a sua noiva, para a sua igreja. Mas a questão é: Senhor, eu tenho andado fora do teu sonho e do teu projeto. Por isso, eu preciso retornar. Preciso voltar nesta noite, meu Senhor, meu Pai, para que realmente o Senhor continue sendo o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família e da igreja a qual eu sirvo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós diante da tua presença santa, declaramos, ó Deus, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Queremos, ó Deus, nesta hora, Pai, entender tudo aquilo que o Senhor acabou de dizer às nossas vidas. Que nós, como cristãos, ó Deus, como servos e servas do Senhor, precisamos, ó Deus, ter na nossa vida a força que o Senhor nos dá. Precisamos, ó Deus, compreender que as lutas, as provações e as adversidades, elas vêm, ó Deus, para nos moldar e nos melhorar. E que com tudo isso, ó Deus, através da força e das lutas, nós temos a visão que nos dá para que possamos olhar de uma maneira espiritual para as coisas eternas. Pai, muitas vezes nós que aqui estamos nesta noite, temos olhado, ó Deus, ao nosso redor, e isso não tem feito bem a nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor restaure vidas agora, para a tua honra e glória. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cure, ó Deus, vidas agora, que precisam da tua cura. Pai, em nome de Jesus, derrama, ó Deus, a tua bênção sobre esta igreja, sobre estas pessoas, sobre estas famílias, e que eles possam perceber que foi o Senhor na vida de cada uma delas. Pai, nós temos uma semana que se inicia hoje, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja conosco todos esses dias, para que possamos, ó Deus, ser sal da terra e luz do mundo, para que possamos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo pediu para que façamos: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Pai, traz pessoas para este convívio,
Traz famílias para serem resgatadas e transformadas por Ti. Pai, coloca, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas, a esperança de olhar, ó Deus, para o futuro, para o céu, para o Senhor voltando em poder, graça e glória. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos, em o Teu nome. Amém. Agora, amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações eternas do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós e com cada povo espalhado pela face da terra, em nome de Cristo. Amém.